Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Estamos aqui de volta com mais uma contribuição para o culto de Senhora na quarta-feira, que tem como texto base Apocalipse no capítulo 2, a partir do versículo 8 em diante. Amém? Vamos dar início, sem muitas delongas. Nós estudamos a semana passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Nós vamos falar sobre essa igreja. Foi uma igreja marcada pelo sofrimento por amor do Evangelho. E o texto base é esse aqui. Nós temos como texto base Apocalipse no capítulo 2, os 4 versículos, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e é pobre, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o adversário lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse é o texto base para a igreja de Esmirna. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. Como a dinâmica foi direcionada para as senhoras, é uma pergunta bem simples, é só para poder identificar qual a pessoa da Trindade que foi alvo do mundo na carta de Esmirna. Na carta de Éfeso, a gente observamos que o objetivo do inimigo foi contra a doutrina. Então, a pessoa da Trindade que foi alvo na carta de Éfeso foi exatamente a doutrina, né? Lá em Éfeso, a doutrina foi a pessoa da Trindade, era o Pai. Então, a igreja de Éfeso, ela teve o compromisso de montar o corpo, de estabelecer a doutrina. Doutrina, ela é estabelecida através do início de todas as coisas, que é o Pai. O Pai foi ele que iniciou a doutrina, e o objetivo da doutrina é poder deixar um corpo preparado para o cabeça. E nós já vamos falar já sobre isso aí. E nós temos um texto que ajuda a entender a igreja de Éfeso como corpo. É o texto de João Batista, quando ele é decapitado. A palavra diz que Jesus, quando ele morre, o corpo dele já estava ferido, machucado, ele foi furado do lado, as costas de Jesus estava deslacerada. Então, profeticamente, esse corpo, Jesus ele não desejou esse corpo para a igreja, porque esse foi o próprio corpo dele que levou os açoites, que levou o castigo que havia sobre a igreja, a condenação de morte. Tudo Jesus levou sobre si. Então ele deixa uma igreja, um corpo novo, um corpo que não foi machucado, um corpo que não foi ferido. E profeticamente, João Batista, o corpo dele não foi ferido, o corpo dele não foi surrado, o corpo dele não foi furado, nada. O corpo de João Batista ficou intacto. Então, tirou a cabeça, né, porque já também profetizando que não haveria mais profeta depois dele, né? Então, o corpo de João Batista é exatamente o corpo de Cristo. Por quê? Porque o evangelho que João Batista pregou foi de doutrina. Se os irmãos pegarem as mensagens de João Batista, era mensagem de doutrina, chamando o povo à renúncia, chamando o povo a se converter, para que o povo abandonasse o seu caminho. Mas só para a gente poder entender aqui sobre a doutrina. Então, a doutrina, ela define o corpo de Cristo. Jesus, quando ele aparece para João Batista vira para os discípulos e diz assim: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis aí aquele a quem eu venho pregar durante todo o meu ministério. E na segunda vez ele manda os discípulos dele seguir a Jesus. Então, o objetivo de João Batista era preparar um corpo, assim como o pastor da igreja de Esmirna, ele não nega essa fé, ele não nega essa mensagem, ele não abre mão da primícia que foi iniciado na igreja de Éfeso, ele não abre mão da doutrina, ele não se vende, ele não se corrompe, ele não se entrega. Então a gente vê aqui na igreja de Esmirna a prática da doutrina. Então lá em Éfeso vivemos o período em que a doutrina ela foi estabelecida, né? E aqui em Esmirna a gente vê a igreja sendo levada às arenas para que pudesse negar a fé, para que pudesse negar a doutrina. Então a gente vê em João Batista o corpo que é a igreja, e a gente vê em Jesus é o cabeça da igreja. Então profeticamente João Batista preparou o corpo para que o cabeça o recebesse. Já os irmãos vão entender o porquê dessa ligação profética que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque aqui na igreja de Esmirna, a gente vê que o objetivo do inimigo é impedir o corpo de chegar até o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus é o cabeça. E quem é o corpo? A igreja é o corpo. Então, qual é o objetivo do inimigo? É impedir a igreja de chegar até o cabeça, de impedir o corpo de chegar até o cabeça, que é Jesus Cristo. E esse corpo não foi Jesus que preparou, não. A Bíblia diz que o corpo ele foi definido através de João Batista. João Batista pregou, falou, chamou até Herodes a se reconciliar com o Senhor, a abandonar o caminho de pecado. Então a doutrina ela serve para doutrinar o homem. A doutrina ela serve para medir o homem. A doutrina serve para consertar e converter o coração do homem. Então João Batista ele morre e agora nós aguardamos a volta do Messias. A gente aguarda a volta do Senhor Jesus. E Jesus assume um período aqui de 3 anos, quando João Batista morre. Jesus assume ali os discípulos de João, assume os discípulos dele e assume o seu evangelho. Mas a palavra fala que foi por um pequeno período de 3 anos, né? De 3 anos Jesus morre e ele é assunto aos céus. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai à eternidade para preparar a morada para uma igreja que passaria pela a tribulação. O texto aqui que nós lemos, está aqui, fala a respeito de uma tribulação, fala a respeito de um sofrimento da igreja. Então, o que nós vamos fazer? O que Jesus ele fez antes de ir para a eternidade? Ele chama os discípulos e ele traz os sermões, preparando os discípulos para esse período que nós passaríamos sem ele aqui conosco na terra. Mas ele diz que enviaria o Espírito Santo, que vai ser estudo da 3ª carta em seguida, provavelmente na próxima semana. Então, fala aqui da tribulação e já nós iremos falar um pouquinho da tribulação. Amém? Nós temos aqui o significado do nome Esmirna, né, que significa cheiro suave, né, por causa das plantações de mirra. Né? Naquela época havia as plantações de mirra. Porém, o sabor da mirra era bem amargo, que fala exatamente da amargura que a igreja passaria, que é o início, que é a pré-tribulação. Então vamos lá. Esmirna significa, veio exatamente da mirra, né? Da mirra. Nós temos aqui o pastor da época, que era Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna. Nós vamos falar sobre ele também. O Senhor ele faz um elogio a essa igreja, que era uma igreja firme, uma igreja que suportou o sofrimento. A gente tem aqui para também comprovar isso aqui, foi Jó. Deus trata a fé de Jó, a firmeza de Jó, como a mó de baixo, que é aquela pedra que não se move, era a pedra que moía ali o grão, né? Então a pedra mó de cima movia, mas a de baixo ela era firme. E Deus fala que o coração de Jó era como a mó de baixo. Nós temos também as instruções do Senhor. Queridos, essas instruções aqui nada mais é que a doutrina.
A doutrina. A doutrina, ela faz com que nós perseveramos na nossa fé, na nossa caminhada, guardando, assim como Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se os irmãos pegar, o ministério de Paulo foi um ministério de amargura. Ele foi perseguido, foi preso, apanhou, e no final a Bíblia diz que ele encerra o combate mantendo a sã doutrina. Ele não foi enxertado. Paulo, ele não foi enxertado. Ele poderia muito bem parar de pregar e começar agora a viver um evangelho fácil, acatando as revelações que vinham de fora. Veio muita revelação. Teve uma, inclusive, que eu lembro, que disseram assim: Paulo, olha, não vai, porque você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai ser... e tudo mais. A Bíblia diz que ele nem por isso ele deixou de ir a Roma. Nem por isso ele deixou de pregar o evangelho. Ele continuou. Ele não deixou essas doutrinas vãs, a preocupação da igreja. Olha, não faça assim, porque se você fizer assim, as pessoas não vão gostar de você. Olha, não pregue dessa forma, porque se você pregar assim, olha, as pessoas aqui vão achar que você só fica batendo na igreja e tudo mais. O nosso compromisso é com a verdade. O compromisso da igreja é com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E veio a promessa para aqueles que guardam a fé, para aqueles que guardam a sã doutrina. Qual é a promessa? A coroa da vida. E não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. Amém? Vamos para a próxima. Palavra-chave do texto. Nós temos aqui a tribulação. Nós já falamos um pouco da tribulação, né? A tribulação, ela veio com a perseguição dos cristãos. Na igreja de Esmirna, a igreja ela foi perseguida. É cristão, era preso. É cristão, era maltratado. É cristão, era açoitado. É cristão, era mal visto pela sociedade, né? Era uma igreja que era pobre. Uma igreja pobre. O versículo 9 fala exatamente sobre isso. Sabe por que a igreja era pobre? Não era porque ela não tinha dinheiro. É porque os bens dela foi todos confiscados pelos os líderes daquela época. Não líder religioso, não. Eram os líderes que cuidavam da administração da cidade. Então, se era crente, os seus bens eram tirados. Então, não é querendo assustar ninguém. Nós vamos passar por esse período aqui. A Bíblia diz que vamos passar um momento em que os nossos bens vão ser confiscados, o nosso dinheiro vai ser confiscado, tudo. E diz que vai chegar um período em que, para poder comprar ou para poder vender, o que acontece? Teria que ter a marca. Há uma profecia, há muitos comentando e falando sobre o chip que será colocado na palma da mão ou até mesmo na testa. O grande problema é que está todo mundo, a igreja inteira, a igreja em peso, está esperando o chip do tamanho de um grão de arroz que vai ser colocado na palma da mão ou na testa para poder comprar e vender por aí. Eu não sei se os irmãos acompanham as notícias, não sei se já ouviram falar a respeito do Bitcoin. É uma moeda única que está sendo grandemente valorizada e comercializada. O mercado já está aderindo a ela. A alerta que nós deixamos aqui é que para que os irmãos estejam atentos. Porque hoje nós já temos um chip na palma da mão. Não sei se os irmãos já perceberam isso. O chip do celular, ele cabe na palma da mão. E a gente, na maioria das vezes, ficamos alienados aqui com o celular para cima e para baixo, futuca a vida de um, futuca a vida de outro. Então, muito cuidado com esses aparelhozinhos, porque isso aí pode limitar a nossa vida. E o Bitcoin, ele é limitado exatamente ao celular. Se você perdeu a sua conta ali no celular, acabou. Você fica pobre da noite para o dia, não pode comprar e não pode vender, porque você perdeu o dinheiro que você tinha. Então, nós temos também o registro único, que vai vir também sobre isso. Olha, os nossos bens vão ser confiscados, mas ficam felizes, porque a Bíblia diz que para aqueles que são justos, não vai mendigar o pão. E o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mais na frente a gente vai trazer um estudo mais aprofundado sobre isso, né? E vamos aqui. A pobreza, então, foi exatamente por isso. É a questão da pobreza aqui, né? Porque os bens da igreja da época foram confiscados. Os judeus, que eram seguidores da lei, é a questão lá de que perseguiam, que diziam ser judeus e não são.
né? Eles seguiam a lei, mas não seguiam a revelação de Jesus Cristo. Sinagoga de Satanás, eram tribunais judaicos, né? Era um tribunal que tinha para julgar os seus próprios interesses, certo, irmãos? Não julgava, esse tribunal aqui, não julgava o interesse da igreja, não julgava o interesse de Deus, na verdade, não julgava a sã doutrina que foi estabelecida pela igreja de Éfeso, entendeu? A igreja de Esmirna viveu a doutrina estabelecida pela igreja de Éfeso, e por isso ela foi morta. Aqui fala da tribulação de 10 dias, simbolicamente mostra aqui tempo ou ano, né? Que está descrito na profecia de Daniel. Depois os irmãos podem ler lá também. A coroa da vida. A coroa da vida fala do prêmio. O prêmio é só dado, irmãos. O prêmio é somente para aqueles que permanecerem fiel até a morte. Não negar a doutrina. Não se vender ao evangelho facilitado. As arenas existiu, as fornalhas existiu, os leões existiu. Hoje também nós temos países que as igrejas estão sendo provadas, estão sendo dizimadas, aonde os seus bens estão sendo confiscados. Nós temos aqui no Brasil a liberdade de expressão, nós temos que aproveitar isso, né? A segunda morte aqui é um prêmio, a segunda parte do prêmio que o Senhor prometeu para a igreja, que é exatamente a morte espiritual. Diz que nós não veremos a morte espiritual, né? Que é a segunda morte, ou seja, esse corpo até pode morrer, mas morreremos mantendo o evangelho. Policarpo, ele foi o pastor dessa igreja. A morte dele foi essa aqui, irmãos. Eu não tenho prazer, né, em falar, vou nem ler, aqui depois os irmãos podem ler aí, parar o vídeo, voltar a respeito da morte de Policarpo. Policarpo morreu guardando a doutrina que foi estabelecida na igreja de Éfeso. Ele não negou. Agora eu vou ler o texto, e ele disse no texto assim, Bom, vamos lá, aqui. Por 86 anos eu servi a ele, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Como posso blasfemar o meu rei, o qual me salvou? Então, assim, ele não negou. Ele morreu guardando a fé. Ele não negou. Hoje é muito fácil essa provação aqui, que a igreja está descrita no texto, fala exatamente que os irmãos seriam presos para que a sua fé fosse provada. Nós temos lá os 2 discípulos lá do Senhor que foram presos, não me lembro se foi Paulo e Pedro, que estavam na prisão, apanharam e foram aprisionados nas cadeias mais fortes que tinha, mais profundas, para que não escapassem. Mas a Bíblia diz que eles não negaram a sua fé. Então, o período de prova que nós iremos passar aprisionado é para que possamos refletir e negar o Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não negaram. E nós também não iremos negar, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós vamos ver aqui o moer da mirra. O moer da mirra. A mirra era essa planta, é uma planta onde não se desperdiçava nada. Tudo se aproveitava da mirra. Nós temos aqui a flor da mirra, nós temos a folha, temos o caule, tudo. Ela era secada tudo junta. Ela era levada ao sol para secar junto. E depois moía tudo. Então, dessa igreja aqui a gente vê, meus irmãos, que nada se perdia. Nada. Então, a folha era aproveitável, a flor era aproveitável, o caule era aproveitável, a raiz, tudo aproveitava para poder moer e fazer o perfume. Então, essa igreja ela ficou conhecida pelas arenas, essa igreja ficou conhecida pelas cruzes, mas ela não deixou de exalar o bom cheiro. Então, nós temos aqui como a mirra em si plantada, a doutrina, uma doutrina estabelecida pelo Pai. Quando o Pai plantou a mirra, o inimigo tentou vir para poder desvirtuar, tentou vir plantar uma nova semente, assim como lá na parábola do semeador, veio e semeou também o joio no meio, mas a mirra ela manteve-se intacta. Em Éfeso foi o período do plantio da doutrina,
Em Éfeso foi o período do estabelecer da doutrina. Meus queridos, o bom de tudo isso é que essa doutrina, ela permaneceu intacta. A igreja de Éfeso guardou também com a própria vida a doutrina. Foi difícil para poder estabelecer a doutrina. Não foi fácil, irmãos, não é fácil falar do Evangelho, não é fácil pregar o Evangelho, não é fácil manter a essência do Evangelho, porque a todo momento nós sofreremos investida, haverá sim aqueles que se levantam à oposição. Então nós temos aqui como o estabelecer da doutrina do Pai, e viemos aqui o moer da doutrina, que é o resultado. Aqui a gente vê a figura do Filho, um corpo deslacerado, moído. A mesma igreja de Éfeso, que sofreu por isso, que passou por isso, Jesus também passou por isso e deixou aqui moído. Já já nós viveremos o período que é esse aqui. Nós vamos falar desse período aqui. A Bíblia, ela é dividida em 3 períodos. A Bíblia é dividida em 3 períodos. O período do Pai, o período do Filho e o nosso período agora, que é o período do Espírito Santo. A igreja, ela viveu, a igreja gentílica, que somos nós hoje, ela está vivendo esse período aqui. Um período de exalar o bom cheiro. Mas essa igreja, tudo dessa igreja, que é a igreja de Esmirna, a igreja que foi marcada pelas arenas, que foi marcada pela fornalha, nada se desperdiça. Então, se você lê a história dessa igreja, você vai ver que o silêncio dessa igreja era valioso, o falar dessa igreja era valioso, o andar dessa igreja era valioso, as lágrimas dessa igreja era valiosa. Então, o que nós precisamos fazer nesse período aqui? Tudo foi extraído do Pai, do Filho, e o Espírito Santo hoje, ele faz com que isso aconteça. Não sei se os irmãos já parou para poder observar como é que funcionava os incensários. Já já nós vamos falar também sobre isso rapidamente, mas aqui é o nosso período, queridos. Esse aqui é o período da igreja, é o período do Espírito Santo. A igreja está dividida em 3 períodos. O período do Pai, não esqueçam, o período do Pai, o período do Filho e o período do Espírito Santo. É uma igreja alicerçada na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tudo iniciou pelo Pai, tudo começa pelo Pai. A doutrina é do Pai, o projeto é do Pai, a eternidade é do Pai. E em seguida o Pai envia o Filho, que é o moer da doutrina, moeu aqui a doutrina ficou moída para que pudesse exalar um bom cheiro mais tarde. Por quê? Porque agora a doutrina exalada tanto no incensário quanto nos perfumes vai mais além. Hoje provavelmente nós vivemos esse período aqui. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos entender todo o projeto de salvação. Nós temos aqui esse slide, eu achei bastante interessante, que foi as ofertas que os magos trouxeram para Jesus. Eles trouxeram o ouro, eles trouxeram a mirra e eles trouxeram o incenso. Então vamos lá, voltando aqui rapidamente, aqui representa o Pai, aqui representa o Filho e aqui representa o Espírito. Então, aqui nós vamos mostrar o Pai, o ouro representa o Pai. O ouro fala do poder de Deus, fala da doutrina, o poder que a doutrina ela tem para libertar o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos a mirra aqui representa o Filho, a mirra representa o Filho. A mirra representa o Filho. Nós temos aqui o incenso. O incenso nada mais é do que a mirra das ervas moídas, aromática, que era colocada no incensário. E depois que colocava no incensário, vinha-se o fogo. Quem é o fogo? O fogo fala do Espírito Santo. Então, o período do Pai, o período do Filho e o período do incensário, que é o período do Espírito Santo.
O incenso aqui representa a oração de um Espírito Santo junto com uma igreja. Queridos, aqui é aonde acontece toda a maravilha de Deus. O que acontece? O Espírito Santo, ele pega a essência, que é a palavra moída, que é a palavra revelada. Queridos, isso aqui é algo extraordinário. Isso aqui é um mistério que o Senhor revela somente para aqueles que Ele quer. E o Senhor está nos revelando isso. Ele pega a essência, que é toda a palavra moída, que é todo o evangelho genuíno, sem mistura nenhuma, sem desperdiçar o sacrifício de Jesus, sem desperdiçar o sacrifício da igreja, sem desperdiçar os mártires da fé. E é colocado no incensário. O incensário, põe no incensário e em seguida o Espírito Santo põe o fogo. O incensário em si, sem a mirra e sem o fogo, fala exatamente da igreja, o corpo da igreja. Então, quando o Espírito Santo ele pega essa palavra que foi moída, ele pega a doutrina e coloca dentro da igreja, em seguida vem o fogo, o que acontece? O cheiro começa a ser exalado nos 4 cantos da terra. Começa a ser exalado no arraial, nos limites dos arraiais. E aqueles que estão lá fora vai sentir o cheiro do arraial, vai sentir o cheiro que está saindo de dentro do incensário. Eles vão querer vir saber o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer? Nós mostraremos para ele um projeto alicerçado na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Nesse período aqui do Pai, o Pai usou o homem. Ele não usava a igreja como corpo, ele usava o homem. Pode olhar que todo o período do Pai, ele sempre usava um profeta para poder falar com todo o povo. No período do Filho, foi estabelecido a doutrina de corpo. Meus amores, queridos, amados de Deus, observe bem, no período do Filho foi estabelecido a doutrina de corpo. Meus queridos, eu nunca vi isso na minha vida. Já li a Bíblia várias vezes. No período do Filho foi estabelecido a obra de corpo, a doutrina do corpo. No período do Espírito Santo está estabelecido a doutrina do caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Entenderam, amados? A doutrina de caminhar em santidade. O Espírito é santo. Seja santo como eu sou santo. Então, caminharemos hoje, amanhã e no dia seguinte. Por quê? Porque esse corpo que foi estabelecido no Filho, ele vai ser levado pelo Espírito Santo até as nuvens. E o objetivo do inimigo é impedir o corpo de chegar até o cabeça que é Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aqui, amados, como é que é o projeto de Deus? Tudo começou por Deus. De Deus iniciou a doutrina do Pai, de Deus iniciou a doutrina de Filho, de Deus iniciou a doutrina do Espírito. Então é de dentro para fora, Então só existia Deus na eternidade. Não tinha Pai, não tinha Filho e não tinha Espírito. Mas tudo começou daqui, quando Deus ele cria o seu projeto, que é o homem. Então Deus ele se sente como Pai. Aqui está, por criar uma criatura perfeita, a sua imagem, com o seu próprio. O homem ele tem o DNA de Deus. O homem tem o DNA de Deus. É por isso que Deus se sente como Pai. Deus ele coloca como Pai do homem. E em seguida, depois que cria o homem, vem a desobediência. E na desobediência, precisou de filho. Então observe, Deus como Pai, ele cria o Filho. E através do Filho, resgata novamente o seu projeto. Olha, o projeto da Trindade não foi criada para poder manter o ego de Deus. O projeto da Trindade foi criado porque o homem desobedeceu o Senhor. Então aqui está, tudo emana de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É de dentro para fora,
nunca de fora para dentro. Tem uma palavra aí que o pastor comentou essa semana, agora na Escola Bíblica Dominical, da fé que emana de dentro para fora e que vem de fora para dentro. Tem seu nome. Eu não sei agora a palavra correta, mas não tem problema não. Amém? Então, para finalizar aqui a dinâmica, eu falei só um esclarecimento da igreja de Esmirna. Aqui está a dinâmica para a senhora. É bem simples a dinâmica. A pessoa que foi da Trindade, que foi alvo, que foi alvo do mundo, foi o Filho. Se os irmãos pegarem, está em ordem. Lá em Éfeso está o Pai, que foi a implantação da doutrina. Aqui em Esmirna está a vivência da doutrina, que é o Filho, que é a doutrina como corpo. Se pegar toda a palavra, ela vem para poder formar um corpo. E em seguida, a terceira carta, que é o nosso período, que já estudaremos algo extraordinário também, é o Espírito Santo. E o texto que comprova é isso aqui. Amém, meus queridos? Essa é a contribuição que nós temos para as irmãs. É um trabalho que nós estamos fazendo para o nosso canal que nós temos no YouTube, para ajudar as nossas irmãs também, um grupo no Facebook que temos aí, e a todos também que precisarem. Também queria pedir aos irmãos carecidamente, aqueles que puderem, não tem problema também se não puder, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que possa fortalecer o nosso canal. O comentário ele é bastante interessante. Eu queria convidar os irmãos a estar comentando também a mensagem. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para que possa nos ajudar, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.